Edilene, bem-vinda. Bem-vinda aos dois, na verdade. Eu começo com você. Nós estamos falando da operação da Polícia Federal contra o senador Jacques Wagner, que acontece em Salvador, que é o reduto político dele, onde ele foi governador 2 vezes, fez o sucessor, Rui Costa, que foi ministro-chefe da Casa Civil, e certamente é o estado que mais vota no presidente Lula, um dos estados que mais vota no presidente Lula. Juliana e Pedro falaram muito dessa reação mais quente e da tentativa de resposta. Qual é a preocupação que você percebe do PT, dos aliados do governo, com o que pode acontecer no Nordeste, além da Bahia? Boa noite, Thaís. Boa noite a toda a nossa audiência. Na Bahia, o leite já está sendo derramado, porque Jacques Wagner, sendo alvo dessa operação, ele é pré-candidato ao Senado, então na base eleitoral dele já há uma estremecida, já há um estrago. Também é pré-candidato ao Senado Rui Costa, que era ministro do presidente Lula e agora está licenciado, e com o qual há uma preocupação de que também seja atingido pela mesma operação da Polícia Federal, pela mesma investigação e com o aprofundamento que a direita já vem apontando, que é a concessão do crédito de cesta ao Banco Master, que era o crédito consignado na Bahia, que perdurou os 2 governos, tanto de Jacques Wagner quanto de Rui Costa, e que pode comprometê-los em um aprofundamento dessa investigação. Esse é um ponto. Então, na Bahia, reduto eleitoral importante de Lula, com 2 cabos eleitorais muito importantes, um já sendo implicado e o outro podendo ser implicado futuramente, o que coloca o escândalo do Master um pouco mais próximo do presidente Lula, porque atinge nesse momento o líder de governo e há um temor que atinja também um ex-ministro dele, um ex-ministro palaciano, ou seja, daqueles mais próximos do presidente Lula. Segundo ponto, se for escalado um líder de governo do Partido dos Trabalhadores, isso também mexe na base eleitoral em outros estados. Um nome cogitado é o de Camilo Santana, ex-ministro da Educação, que não é pré-candidato, porque está na metade do seu mandato no Senado, mas que está no Ceará porque ele é o puxador de votos lá e precisa fazer com que o seu sucessor, que hoje é pré-candidato à reeleição, Eumano de Freitas, ganhe as eleições que deve disputar contra Ciro Gomes, do PSDB. Então, se Camilo Santana for retirado do Ceará para voltar para o Senado para defender pautas importantes do governo, fica um buraco ali com um puxador de votos que pode garantir o palanque mais forte para o presidente Lula. E também há uma perspectiva de um outro nome, que é o de Rogério Carvalho, que já foi interinamente líder de governo no ano passado, que é do PT de Sergipe, também é pré-candidato ao Senado. Ou seja, se o Lula mexer no PT para substituir Jacques Wagner, ele vai ter que alterar peças e isso muda todo o tabuleiro na base eleitoral mais forte dele, que é no Nordeste. A direita está de olho nisso. Há algum tempo, desde a eleição passada, a base do ex-presidente Jair Bolsonaro vem falando em avançar para o Nordeste, que é um reduto eleitoral importante do presidente Lula, e agora é a oportunidade perfeita para eles, que tentam uma revanche de virar aquela tag que pegou na direita de Bolsomaster agora com o Bolsolula, ou seja, estão agindo amplamente com isso nas redes sociais, porque acharam uma porta de entrada que pode ter um caminho muito mais longo do que só o Jacques Wagner nesse momento. Thaís? Excelente esse mapa que você traz para a gente deixar evidente aqui a complexidade desse envolvimento. Não é apenas um senador, não é apenas um caso isolado, ele tem impactos em toda a campanha. A gente vai olhar para um outro âmbito aqui do caso Master com o nosso Matheus Teixeira, que acompanha de perto ali o trabalho especialmente do Poder Judiciário nas investigações. Matheus, o Ministério da Justiça emitiu um monte de ofício aí pedindo a devolução de cerca de 50 órgãos dos 3 poderes de quadros da segurança pública. Isso levantou algum alerta no Supremo Tribunal Federal? Eu falo do alerta, Matheus, lembrando aqui da troca do delegado da Polícia Federal que estava investigando o caso do INSS, que gerou uma repercussão danada, porque teria sido visto ali como uma interferência do governo na investigação que poderia envolver o filho do presidente, o Lulinha. Acende esse alerta? Já acendeu esse alerta no STF, por exemplo? Bem-vindo. Já acendeu sim o alerta, Thaís. Boa noite a você, a Edilene, todo mundo que nos assiste. O presidente Lula já havia anunciado num discurso no mês passado que ia adotar essa medida, segundo ele, para aperfeiçoar o combate à criminalidade.
que era pedir a devolução, que todos os policiais federais, rodoviários federais e policiais penais, as forças de segurança ligadas ao governo federal, que retornassem ao órgão de origem e deixassem, portanto, os cargos que ocupam hoje em dia em ministérios, em outros órgãos que não a polícia, segundo o presidente, para aperfeiçoar o combate à corrupção e aumentar ali o contingente de pessoal na linha de frente do enfrentamento à criminalidade. Mas qual que é o efeito e a consequência prática disso? O governo, o Ministério da Justiça, enviou ofícios a mais de 50 órgãos pedindo a requisição e a devolução desses profissionais, ainda não enviou ao Supremo Tribunal Federal o mesmo pedido, mas há expectativa, sim, de que encaminhe um ofício solicitando o retorno dos policiais que estão no Supremo. E onde estão esses policiais? Um delegado federal no gabinete do ministro Alexandre de Moraes e outro delegado, Tiago Marcantônio, no gabinete do ministro André Mendonça. E ali, no gabinete do ministro André Mendonça, a medida é vista como com temor. Acredita-se que isso pode afetar as investigações sobre o caso do Banco Master e do INSS, que, como você bem lembrou, Thaís, já vivemos esse outro episódio, que foi a mudança de coordenação da investigação do INSS, que acabou levando à saída do delegado que coordenava este caso. E agora a saída também desse outro delegado que está no gabinete de André Mendonça, a avaliação ali internamente no Supremo é que pode afetar as investigações. Isso porque é o gabinete que toca, por exemplo, o caso do INSS e o caso do Banco Master. As duas maiores investigações em curso atualmente. Além desses dois casos, ainda tem todo o volume processual, além desses dois processos. Tem que votar sobre os processos dos colegas quando é um julgamento colegiado. Portanto, é muito trabalho para o gabinete do ministro André Mendonça e se vier a perder esse profissional, que é um profissional especializado em investigações, isso poderia sim, segundo pessoas próximas ali ao ministro, afetar o andamento dessas duas investigações. Os ofícios do Ministério foram direcionados a todos os órgãos, ainda não chegou no Supremo Tribunal Federal. Mas assim que chegar, isso é via presidência do tribunal, ou seja, caberá ao ministro, o presidente Edson Fachin, decidir se de fato cumpre a ordem, né, do governo e da Polícia Federal de retorno desses profissionais ou se eventualmente tenta uma negociação para que isso não ocorra. Mas a expectativa é que sim, que o Ministério encaminhe também ao Supremo e isso pode vir a prejudicar as duas investigações, que são investigações que já têm um volume muito grande, os autos de cada um desses inquéritos são enormes, tem que ter de fato muita gente para avaliar, porque a polícia e a procuradoria investigam, mas é o judiciário que dá a palavra final, se tem que desencadear uma operação, se não tem, e isso demanda, claro, demanda tempo, demanda pessoal, e a perda de um profissional especializado no assunto poderia prejudicar, Thaís. Claro, a apuração do Matheus Teixeira é importantíssima, gente. Olha a sensibilidade de tudo, né? Matheus, me corrige se eu falar bobagem aqui. Esse pedido, ele é quase uma coincidência com a operação de ontem da Polícia Federal, mas não está totalmente correlacionado, porque você até lembrou que o presidente Lula já tinha feito num discurso, já tinha falado que ia fazer isso, né? Então não podemos fazer uma ligação direta entre os dois casos. Foi apenas uma coincidência, rapidamente? Pode ter sido uma coincidência ou não esse caso específico, mas no geral, o discurso do presidente Lula no mês passado, o andamento das investigações do caso Master, isso sim, ali nos bastidores do Supremo é visto como muito mais do que uma coincidência, não apenas alguma coisa fortuita ali de ter tido essa ideia de retirar todos os delegados dos órgãos enquanto avançam as investigações, porque na visão da Polícia Federal, isso de uma ala da polícia, né, claro que não toda, mas a ala ali mais crítica da direção atual, que é muito próxima do governo federal, que é uma espécie de retaliação ao ministro André Mendonça, justamente por ele ter ali um delegado dentro do seu gabinete tocando essas investigações, que, como a gente vem falando, pega a direita, pega o centro, mas também pega o governo.